Olá! E assim, dentro dessa temática relações humanas, chegamos no nosso 10º episódio. E eu gostaria de relatar um pouquinho acerca da personalidade narcisista. Esse é um termo baseado na mitologia grega, em que um jovem moço, né, um rapaz, e diz a mitologia que ele era muito bonito e ao olhar as águas de um lago, de um rio, não sei bem, ele acabou se apaixonando pela sua própria imagem e depois ele acabou caindo e então ele morreu afogado. E isso perdurou através da tradição oral e a primeira pessoa a utilizar esse termo de narcisismo foi um francês chamado Alfred Binet, em 1888, e logo em 1889, um ano depois, Paul Neck utilizou, e hoje quem é mais famoso aí por ter implantado esse termo na literatura e que a gente tem conhecimento é Paul Neck, em 1889. E assim, então, a personalidade narcisista, ela é uma personalidade que basicamente as pessoas que a possuem, elas acabam olhando para si mesmo com muita admiração e vai, a partir dali, construindo uma autoimagem na cabeça dela, aonde esse é um transtorno de personalidade, aonde dentro desse transtorno de personalidade, ela acaba se tornando uma pessoa de difícil relacionamento, uma pessoa completamente, extremamente egoísta e acaba como no próprio mito, né? Morrendo sozinha. Geralmente essas pessoas se sentem completamente superiores aos outros e por conta disso ela se torna uma pessoa completamente antipática, né? Difícil de você digerir e levar um bom relacionamento com ela. Eu quero só abrir um parêntese aqui, porque esse aqui, como eu já disse, é o 10º tema explorado, e o que a gente observa é que muitos de nós somos tentados, às vezes, de achar que um tipo característico de personalidade habita aquela pessoa e ela só vai carregar sobre si aquele tipo de personalidade. Na verdade, não é bem assim. O ser humano é uma espécie assim de esponja. Ele agrega em si as mais variadas formas de personalidade, né? E vale inclusive notar que o que diferencia o ser humano dos outros animais é que todos os animais, ao nascer, eles trazem contigo o instinto. Isso significa na prática que eles já sabem, né? Ou nós sabemos por eles o que eles vão ser. O ser humano não. O ser humano é uma folha em branca, completamente imergida num subjetivismo e através da vida ela então vai contraindo, né? Isso sem contar algumas coisas geracionais, né? Aquilo que vem muitas vezes através da história familiar, muitas vezes através da genética herdada. Então o ser humano nasce sem consciência daquilo que ele vai ser. Isso significa que o ser humano é composto basicamente de duas fontes, né? Seria aquilo que ele herda, mais aquilo que ele adquire. E essas variadas personalidades discutidas até aqui, elas fazem justamente parte desse bojo, aonde você muitas vezes vai encontrar uma personalidade mais característica, mais acentuada em alguém. Mas muitas vezes uma pessoa é capaz de trazer sobre si, aglomerar sobre si alguns tipos de personalidade, né? Essa personalidade narcisista que quer chamar
A atenção para si, ela tem uma necessidade enorme, né, de trazer para si a atenção de qualquer pessoa, de qualquer grupo. Ela carrega uma antipatia enorme, né, tem uma falta de empatia, e, e esse não deixa de ser também um transtorno de personalidade, né, não deixa de ser também um borderline, né, que fica ali beliscando na tangente o tempo todo. Então, são pessoas que são visitadas por todos os tipos de, de, de fontes possíveis que a levam a assumir esse tipo de personalidade, especialmente a fonte social, a fonte educativa familiar, né? Então, são pessoas que apaixonam por si mesmas, e o fim não pode ser outro senão o fim de ficarem sozinhas, morrerem sós, morrerem afogadas no final da história. E aqui a gente então encerra, eu encerro aqui o 10º episódio, e espero que de alguma forma isso tenha levado você a pensar e a refletir sobre esse tipo de personalidade, quem sabe identificar algumas dessas coisas em você para poder reparar, né? E eu vou agora ver se eu continuo, né? Embora tenha prometido que seriam só 10 episódios, mas eu tenho aqui ainda um número enorme de outros tipos de personalidades, e quem sabe eu volto a descrever. Então, eu vejo você no próximo vídeo. Espero te encontrar lá. Forte abraço.